Senhor Jesus, amém? Louvores a Deus pela vida de cada um dos irmãos presentes nessa noite. Aleluia. O nome do Senhor, diz a Bíblia, que Ele é exaltado dia e noite. Aos 24 anciões que ficam ao redor do trono, incessantemente, com um clamor de adoração, aleluia, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia, louvado seja Deus. E nós aqui também na terra vamos tributar a Deus louvores. Vamos, aleluia, entregar a nossa adoração ao que é digno, ao que é merecedor de louvor, de honra e glória. Celebremos com alegria ao Senhor. Eu quero começar abrindo oportunidade a nossa irmã Zumira para louvar o nome santo de Jesus. Aleluia. Oh, glória. Da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Agradecer a Deus, por nós estarmos aqui mais um dia. Graças a Deus, eu creio. É pouquinho, mas aqueles que Deus tocou no coração, vai, nós viemos, graças a Deus. Irmãos que tiverem a harpa, me ajuda a louvar o louvor de número 100. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. O bom consolador. Maravilha, Jesus. Quem quer ir por nós. Pera lá. Quem quer ir por Jesus, a nova proclamar, nos atos de aflição, miséria, mal e dor, cristão anunciar.
pedir ao Miriam Manzumira, eu teria pedido esse louvor que aprendemos a cantar com ela. Muito lindo, maravilhoso. Irmã Tati, um louvor para Jesus. Aleluia. Consolador já foi derramado. Aleluia. Deus já enviou. Ele está conosco. Aleluia. Glória a Jesus. Glória ao Filho. Cumprimento a igreja com o pastor, amém? Amém. Estava ali folheando a parte da harpa e eu vi um hino muito antigo que me fez lembrar da minha época dos meus 11 a 15 anos. É o 547. O rei está voltando. Aleluia. Nós aguardamos por ele. Glória. Louvado seja Deus. Os fiéis são transladados, seu trabalho aqui findou, a carreira destes santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor, a colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para o
aguardar esse dia com muito anseio. Amém? Agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, não há mensagem mais poderosa a um crente salvo do que você dizer para ele: Jesus está voltando. É o mesmo que você dizer para ele: o seu galardão está chegando, porque Jesus disse: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. É o mesmo que você dizer para ele: o dia da vitória está chegando. Aleluia. Nós temos hoje vitórias. Eu tive uma vitória no meu trabalho. Eu tive uma vitória na minha família, na minha casa. Mas quando Cristo voltar, a nossa vitória será completa e total. Aleluia! 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 Não haverá mais as tribulações do seu trabalho, não haverá mais as lutas na sua casa, na sua família. A Bíblia diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e a dor, a morte, a tristeza, a angústia, a luta, a tentação, todas essas coisas serão passado e nada mais. Aleluia. Se você não consegue se animar com esta mensagem, alguma coisa está errada na tua vida. Se você não consegue se alegrar com esta mensagem, talvez você ainda não tenha a convicção de que o teu nome está lá no livro da vida e do Cordeiro, e que quando a trombeta soar, a voz, o alarido do arcanjo, você ouvirá Jesus chamar o seu nome. Aleluia. Oh glória. Deus está aqui, irmãos. Aleluia. Fique de pé comigo, por favor. Apenas uma leitura introdutória para reflexão. Abra sua Bíblia comigo no Antigo Testamento, no livro de 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 15. Eu faço questão que você saiba, pela palavra de Deus, que nesta noite você está num lugar de promessa. Aleluia. A promessa sobre este lugar em que eu estou, em que você está. Este lugar é um lugar consagrado, reservado, separado. Tanto é que a Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Estamos em território santo. Você pode dizer um amém? Amém. A casa do Senhor é santa. Você pode dizer um amém? Amém. 2 Crônicas 7, verso 15. Diz assim: todos encontraram? Aguardando aí alguns irmãos. Vamos aguardar, vamos exercitar todos juntos, aguardando uns pelos outros. Segundo livro das Crônicas. Toda vez que você entrar na casa de Deus, quantas vezes Deus lhe permitir, lhe der esse privilégio, eu quero que esta palavra esteja no teu coração. Aleluia. 2 Crônicas 7, verso 15. Auxilia aí a nossa linda. Amém? Podemos ler todos juntos? Irmãos, isso é palavra de Deus. Ouça com atenção. Agora estarão abertos os meus e atentos os meus ouvidos à oração, porque agora esta para que o meu nome esteja perpetuamente, e nela estarão os meus e o meu todos os dias. Você leu com atenção essa palavra?
Você conseguiu assimilar o que Deus disse aqui? Sabe o que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo para Salomão. Você sabe onde Salomão estava? Quem sabe onde Salomão estava? No templo. Estava na casa de Deus. Posso te perguntar uma coisa? Aonde você está agora? Você está no templo. Você está na casa de Deus. Esse lugar não é outro senão a casa de Deus. E olha o que Deus está dizendo para você: os meus olhos estão abertos. Primeira coisa, Deus está te vendo, Deus está te contemplando. Aleluia. Segunda coisa, meus ouvidos estão atentos à oração deste lugar. Sabe o que Deus está dizendo para você? Se você orar aqui, eu estou atento, eu estou pronto para ouvir a oração que sobe desta casa, deste lugar. Os ouvidos de Deus estão atentos à oração que sobe da sua casa, do seu templo, deste lugar. E disse Jesus, como bem disse: a minha casa será chamada casa de oração. Aleluia! Aqui é lugar do que, irmão? Aqui é lugar de falar com Deus. Você pode até encontrar o seu irmão aqui, mas aqui é lugar de falar com Deus. Você pode até rever sua irmã aqui, mas aqui é lugar de falar com Deus. É isso que eu e você fazemos aqui. Continuando, presta atenção. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Porque eu escolhi e eu santifiquei esta casa. Esse lugar é santo. Aleluia. Oh glória. Continuando. Vamos de novo. Para que o meu irmão, aqui não há nome de político, aqui não há nome de artista, aqui não há nome de atleta, não há nome de jogador de futebol, não há nome de jogador de basquete, aqui não há nome de ator de filme, de ator de novela, aqui não há nome de empresário, aqui não há nome de cantor, aqui não há nome de pregador, aqui há um nome sobre todo nome, o nome de Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele o louvor. Santifiquei o meu nome para que esteja perpetuamente para sempre. E para finalizar, estarão fixos os meus. Você sabe o que quer dizer fixo? Quem sabe o que quer dizer fixo? Fixo quer dizer que não morre, quer dizer que não sai. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não tiro os olhos dessa casa, eu não tiro meus olhos desse lugar, eu estou olhando o tempo todo para este lugar. É isso que Deus está dizendo aqui. E encerrando, olha que coisa tremenda. Não apenas os olhos de Deus, mas o meu coração. Olha aí, todos os mas hoje é sexta. Os olhos dele estão sobre este lugar e o coração de Deus. Toca o coração de Deus nessa noite. Conquiste o coração do Senhor nessa noite. Alegra o coração do teu Deus nessa noite. Ofereça algo ao coração do teu Deus nesta noite. Aleluia. Oh glória. Vamos adorar. Jesus em tua presença. Aleluia. Jesus em tua presença. Aleluia. Jesus em tua presença reunimos aqui, contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. De novo, Jesus em tua presença reunimos-nos
pelo nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor, amém? Amém. Estou assim, radiante com o nosso Deus, em saber que tudo que Ele nos diz na tua palavra se cumpre. A vitória de o nosso próximo é a nossa. Uma vez que você toma a vida dessa pessoa para si. E como eu nasci novamente no Senhor, na oração, eu tenho assim, meu coração tende à oração. Então eu tenho 3 bênçãos para contar em relação à oração. Eu tenho um irmão viúvo, meu irmão está viúvo, indo para, já fez 12 anos. E assim, meu irmão vai na católica, mas não é praticante, assíduo, bebe muito. E eu, como irmã, que amo demais, sempre intercedendo, porque pensa num casamento feliz. Teve um início terrível, que eu falei, não vai ter jeito, é separação. Mas aí, orando, intercedendo, e Deus deu um chacoalhão nele, ele conseguiu ver a esposa que ele tinha dentro de casa. E pensa que tudo aí resultou em 22 anos de um amor. Assim, teve os filhos, um dia e o outro, de mão dadas, enfim. Minha cunhada veio a falecer com a doença do rato, né? É enfermeira de dentro de centro cirúrgico, mas quando é a tua hora, não tem jeito. E meu irmão caiu numa depressão terrível, tão terrível, que a casa dele era um lixo. Um lixo que assim, ele nem gostava. Depois que a minha cunhada faleceu, eu já sou ruim de sair mesmo, mas depois que a minha cunhada faleceu, eu fui na casa dele 2 vezes. E eu vou quando o Senhor me manda, né? Eu vou. E é uma casa terrível de entrar. É ele, meu sobrinho. Enfim, intercedendo, clamando. Ele arrumou a namorada que não deu certo. Meu irmão ganha muito bem. Meu irmão trabalha há 27 anos na 3M. Ganha muito bem. Essa moça só extorquiu ele. 2 anos. Caiu na depressão de novo. Mas nesse período todo de 12 anos, a casa, morada do diabo, casa suja, Satanás adora. Não é sujeira do dia a dia que eu estou dizendo, gente. É de um armário assim, ficar preto, de não passar nenhuma bucha. 12 anos. E eu intercedendo muito por ele. E aí meu sobrinho veio relatar: tia, não sei o que está acontecendo. O meu pai mudou. Eu mudou como? Meu pai vem para casa toda semana agora. O que está acontecendo? Falei, é Deus agindo. É Deus limpando de dentro para fora, Mateus. Deus está tratando do teu pai. Está libertando ele da dor, da depressão. Só que, antes disso, esqueci de falar. Muitas das vezes, essa é uma parte da bênção. Muitas das vezes, às vezes, terça-feira, eu ia vir para a igreja, meu sobrinho, filho dele, chegava para desabafar a vida. E falando sempre de Jesus, que Deus pode fazer, enfim, nesses anos todos, após a morte da mãe, porque ele me tem hoje como mãe. Aí ele arrumou uma namorada. Essa namorada, ele nunca veio aqui na igreja. Não falta de convite. Arrumou uma namorada lá, se interessou por ela. Tia, vou na igreja evangélica. Falei, vai, filho. Vou. Luana me convidou, vou lá conhecer. Falei, tá bom. Isso tem 2 meses e meio. Nunca mais o Mateus faltou de um culto. Era crente praticante, adorava as imagens.
E eu sempre relatava que o nosso Deus, não precisa de imagem para o Senhor operar, para o Senhor fazer a obra. E ele está conseguindo enxergar com clareza que não há necessidade de imagem. Todo dia, fui na igreja, tia. E o pai falou: você vai para a igreja evangélica? Ai, pai, eu estou me sentindo muito bem. Ele falou: pai, você não está indo para droga, né? Para o tráfico? Vai. Só que foi a partir daí que meu irmão começou a limpar a casa, gente. 12 anos, vocês não têm ideia, casa com 2 homens, só os 2, e a casa não era limpa. O dia que eu limpei, ele me xingou tanto, porque eu e minhas irmãs fizemos um mutirão nenhum. Ou seja, depois que o Mateus foi para a igreja, dali um mês meu irmão começou a limpar a casa, cuidar da casa. Eu vejo o resultado da oração, porque eu amo muito meus irmãos todos. E esse irmão é especial, ele é mais velho que eu, 12 anos de viuvez, e está se abrindo, mudando. Só que parece bobo, mas para mim é uma importância muito grande, porque outrora eu sonhei, antes da minha cunhada falecer, eu sonhei com... Você vê como meu irmão é inteligente. Eu sonhei com um varal, arara de loja, cheia de terno, na casa do meu irmão. Isso antes da minha cunhada falecer. Então eu estou na esperança que esse sonho se cumpra. Começou levando o Mateus. Mateus tem que ir para a igreja evangélica. Para mim, é uma vitória, uma bênção especial. E aí meu irmão está mudando, limpando casa todo fim de semana. Então para mim é um milagre, é uma bênção. E o último, que também é tão importante quanto esse, como eu disse, todos os meus testemunhos é relacionado à oração. Então a gente conhece pessoas, conhece família de pessoas, e a gente se compadece e toma para si aquela família. Então nesse processo, no meu trabalho de cuidar de pessoas, que eu estou já há 23 anos, eu conheci uma funcionária que está comigo há 6, indo para 6, inclusive na festividade, ela veio aqui, aceitou Jesus. Eu chorei demais, porque a história dessa moça é terrível. Essa moça morou com 6 anos de idade por 2 anos na rua. 6 anos de idade. A mãe não se importava. A mãe punha para pedir. A mãe deixava sem comer, se não conseguisse levar dinheiro para casa. Então é uma moça muito rebelde, muito vida louca. E eu sempre falando de Jesus para ela. Que Jesus o quê? Que Jesus? Ela teve um casamento muito feliz por um tempo. Esse marido a traiu, deixou a casa dela. Lembrando que nesse casamento eles não tiveram filho, ela não pôde ter filho, e adotaram um menino. Esse menino foi adotado com leucemia, o Rafael. E toda essa história eu fui me inteirando. E o Rafael era um jovem, então faz 5 anos que eu conheço. Rafael nunca saía do quarto. O Rafael no quarto escuro. O Rafael com sol de 40 graus, debaixo de coberta e quarto escuro. Eu cheguei na casa dele para conhecê-lo, ele não me recebeu. Mas de 2 anos, 3 anos para cá, eu tomei a vida dela e do Rafael para mim, para eu cuidar em oração. Começou com a Roselaine vindo aqui. Eu não vou detalhar de tão vida louca que ela é. Só que, orando para o Rafael, o ano passado, orando, porque ela falou: eu vi o Rafael morto na cama, Edna. E ela chorou muito, porque ela viu de repente esse menino morto.
E eu já vim orando. Resumindo, infelizmente, o pai ia procurá-lo para tentar reatar a amizade, ele não aceitava. Quando foi em novembro do ano, não, julho do ano passado, esse pai bateu no portão, ele não atendeu. Esse pai se suicidou, tomou veneno. Esse menino se desesperou. Aí sim, ele foi lá em Goiânia, ele foi no velório, enfim. Quando foi quinta passada, ela falou: vou te contar uma coisa, você não vai acreditar. Falei: o quê? Esperava qualquer coisa, porque como na boca dela vem tanta coisa. Você acredita que o Rafael está indo na igreja? Falei: não, não acredito, é mentira. Não, é verdade. Rafael está indo na igreja evangélica. Falei: mentira, Rosilene. Não, Edna. A família, os vizinhos, ninguém está entendendo. O Rafael fora do quarto. Porque há anos esse menino no quarto escuro, gente. E esse menino, até então, não parou mais de ir na igreja. Foi em eventos, foi em festividade, teve um evento lá de despedida de uns missionários. E agora, todas as quinta-feiras, o Rafael vai para a igreja. É um jovem que há anos no quarto escuro, debaixo de coberta, e agora foi para a igreja. Então, assim, a vitória é minha, mas a vitória é da mãe, porque é uma família, a família toda, ninguém de igreja, ninguém vai em lugar nenhum. Então, eu glorifiquei muito a Deus, porque o Senhor ouviu minha oração. Esse menino estava próximo de suicídio, e hoje, saber que esse menino foi para a igreja, esse menino, só de ter saído do quarto, eu já me alegrei no Senhor, porque 40 graus e o menino debaixo da coberta. Então, meus irmãos, quando Deus põe no coração para você interceder por alguém, lembrando, eu nunca vi o Rafael, tá? Eu nunca conversei com esse jovem. Então, intercedam. Intercedam sim, porque tem resposta de Deus na intercessão. Só que é tempo de Deus, é uma coisa tão surpreendente que a hora que conta, fala: mentira, mas assim, né? Foi para a igreja, conheceu o Senhor, aceitou o Senhor, disse que vai batizar. E assim é que Deus faz. Então, se Deus pôr alguém no teu coração para interceder, interceda. Às vezes a gente fica triste, né? Porque meu filho é vou na igreja só de domingo, de semana. É muito vazio. Isso desde quando meu irmão era pastor. E não, gente, não importa que foi cantado, que foi dito aqui, o Senhor está aqui todos os dias. Todos os dias. E Ele não escolhe o dia para nos abençoar. Ele não espera a casa cheia para derramar a bênção ou ouvir a tua oração. Então orem, confie. Só para finalizar, hoje uma espírita ferrenha: Edna, vem aqui. Falei: o que foi? Lembra que você falou que tinha que falar com Deus e pedir para Deus? Mas como eu vou no centro espírita, eu não levei fé. Por que eu vou pedir para Deus? Ele tem que saber o que tem que me abençoar. Mas eu falei: Luciana, você tem que criar relacionamento com Deus. Tem que pedir, tem que clamar, tem que falar. Ela falou: eu descobri isso agora, Edna. Ainda está no espiritismo. Mas ela chamou, porque é coisa que a gente fala tanto do Senhor, e você não marca o dia, a hora. Só que quem ouve, na hora que acontece, ele lembra que você falou para ele, que você pregou para ele. Então preguem de Jesus, orem, clamem. Eu sei que talvez possa ser monótono tudo que eu falei aqui agora, mas para mim é de uma alegria sem medida, sem medida. Então orem. Se Deus colocar alguém para você cuidar em oração, mesmo que você não esteja enxergando nada, acontecendo nada, porque assim como foi com Rafael, com Mateus, com meu irmão, 12 anos sem limpar casa. 12 anos. Se não falar que isso é Deus, então não sei o que é. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
nós estivermos orando, Deus está trabalhando, irmão. Não pare de orar, porque Deus está trabalhando. E quando chega a hora de Deus agir, Ele faz e ponto. Agindo eu, quem impedirá? Vamos fazer diferente hoje? Diácono Maurício, nosso bispo, vem cantar um louvor e a diaconisa Regiane passa a salva. Com esse sorriso, os irmãos vão contribuir mais. Vem? Irmão Maurício, vem. Vem adorar, irmão Maurício. Tá ruim? Então vem a luz mesmo. Vem a Luciana adorar a Deus. Aleluia. Aí, dá um sorriso que os irmãos contribuem com alegria. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a Senhor Jesus, amém? Bom, eu vou cantar uma canção que é uma oração cantada. E eu achei interessante que eu estava tomando banho e o Senhor me trouxe a lembrança dessa canção. Eu falei, nossa Senhor, essa canção, e agora eu entendi o porquê da canção. E você também vai entender. Aleluia. Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo.
nossas orações. Olha, por favor, do nosso diácono Davidson. Comunicou que queria muito estar conosco, mas a sua esposa deu um mau jeito na coluna e ficou lá meio que entrevada, e ele ficou para auxiliá-la, ajudar a nossa irmã Rosimari. Olhe também, por favor, do cooperador Felipe, que está aí para passar na prova da ordem dos contabilistas, né? Para poder alçar aí uma posição social. Que Deus ajude o seu servo. Olhe em favor do seu irmão, da sua irmã, que está numa dificuldade, que está passando um processo, que Deus vai dar vitória a nós todos. Oremos. Pai, em nome de Jesus. Deus, obrigado, Senhor. Verdadeiramente os teus olhos estão sobre este lugar. Senhor, está contemplando o teu servo aqui, ó Pai, o coração. Senhor, está contemplando a necessidade, a dor, a angústia. E o Senhor é um Deus fiel, ó Pai, que enquanto nós estamos, ó Deus, orando, o Senhor está trabalhando na família, o Senhor está trabalhando no lar, o Senhor está trabalhando até na vida do amigo do trabalho, do conhecido, do vizinho. Vai fazendo a obra, Jesus, vai mudando vida, vai tirando, meu Deus, essas vidas da depressão, dos vícios, das drogas, de todo o mal, Jesus. Vai, meu Deus, quebrando cadeias, vai colocando em liberdade os oprimidos, os cativos. Jesus, vai trazendo salvação. Aleluia, esta família que não te conhece, Senhor, mas há um crente orando por ela, há um servo orando por ela, há uma serva de joelhos pela casa dela, e o Senhor está respondendo, e o Senhor está ouvindo. Por isso, meu Deus, vai ter mudança, por isso, meu Deus, vai ter libertação, salvação. Aleluia, assim que o Senhor faz a grande obra. Pai, continua abençoando essa igreja que te adora, essa igreja que te louva, que te exalta. Aleluia, que também, Senhor, serve o Senhor com as ofertas, com os seus bens. Multiplica, meu Deus. Pai querido, manda a palavra do céu. Usa o teu servo, cooperador Igor. Fala comigo, fala conosco hoje, agora, pela tua palavra. Manda a tua resposta e a direção para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Se prepara, irmão, que esse cooperador ele está no azeite há muitos meses, né? É hoje, irmão. Você pode adorar Jesus com as palmas? Cooperador Igor. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Nós vou pedir para vocês abrirem a Bíblia. Livro de João, capítulo 8. Vamos ler o verso 32. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Já pude sentir a glória de Deus aqui neste lugar. E muito alegre com o testemunho da nossa irmã Edna. Isso tocou demais no meu coração. Não só o fato do meu primo estar indo para a igreja, da mudança que está acontecendo na vida do meu tio, mas a palavra que o Senhor colocou no meu coração vai totalmente de encontro a isso que ela testemunhou aqui nesta noite. E isso me deu mais certeza ainda de que Deus quer falar nesta noite. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 8, verso 32. Todos encontraram? Amém. Aleluia. É um verso muito conhecido, muito fácil. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pode se assentar, mas permaneça com a Bíblia aberta, porque a gente vai usar bastante. Aleluia. Irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus é linda e perfeita. Quando o presbítero me deu a oportunidade, eu já tinha algo em mente para trazer de mensagem. Ainda estava em forma abstrata, mas eu já sabia a direção que era, e era sobre a palavra. E quando ele me deu a oportunidade, João 8,32 parece que clareou na minha visão. Aleluia. É lindo ver que capítulo 8 do Evangelho de João, a gente tem várias passagens bíblicas conhecidas, como no começo do capítulo, a mulher que foi pega em ato de adultério foi levada perante o Senhor Jesus. E aí os fariseus colocam ela perante Jesus para tentar algo para condená-lo, para tentar algo para buscar matá-lo.
e fala: Senhor, mestre, essa mulher foi pega em ato de adultério, e na lei de Moisés manda apedrejar. O que o Senhor diz? Claramente uma tentativa de pegar Jesus no erro, mas ele, conhecendo a mente e o coração das pessoas, ele se inclina, diz a Bíblia que ele se inclina e começa a escrever na terra com o seu dedo. E aí os fariseus continuam a importuná-lo com a pergunta: o que o Senhor diz? E aí ele solta uma frase que quebra eles no meio. Ele diz: aquele que não tiver pecado pode atirar a primeira pedra. Aleluia. E isso, Jesus estava cercado por uma multidão. Ele estava no templo ensinando. Aleluia. E quando ele diz isso, um a um, diz a palavra, que vai abandonando as suas pedras, do mais velho ao mais novo. Aleluia. E aí Jesus se inclina novamente e olha, não vê mais nenhum daqueles homens que acusavam a mulher, e diz: mulher, cadê os teus acusadores? E ela fala: não sobrou nenhum. E Cristo, que era o único que realmente não tinha pecado, tinha poder para poder condená-la, diz: eu também não te condeno, vai. E ele dá o aviso: não peques mais. Aleluia. E isso, a multidão que estava ao seu redor vê aquilo, fica maravilhado. E aí Cristo começa a ensinar e falar sobre a luz do mundo, que ele era a luz do mundo. Começa a falar sobre a sua missão nessa terra, começa a falar sobre para que Deus o enviou. Aleluia. E muitos dos fariseus ficaram, na linguagem popular, pé da vida, porque como alguém da Galileia, algum pequeno, fala essas coisas no templo. Aleluia. Glórias a Deus. Como alguém da Galileia, que é um lugar pequeno, onde não surgiu nenhum profeta, no versículo do capítulo anterior. Aleluia. No capítulo anterior, no capítulo 7, há uma discussão entre os fariseus falando: não há relatos, não surgiu ninguém da Galileia, nenhum profeta. Como esse pode ser um profeta da Galileia? Aleluia. E os fariseus ficaram enfurecidos porque Jesus arrematava uma grande multidão quando ensinava, porque as suas palavras eram poderosas. Aleluia. As pessoas viam a verdade através da sua palavra. Glórias a Deus. E nisso, no final, no versículo 29 do capítulo 8, quando ele termina a sua palavra, no versículo 30 vai falar: dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Aleluia. E é interessante, irmãos, lemos no versículo 32, que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas o que é a verdade? Aleluia. Alguém já se perguntou o que é a verdade? Alguém já teve essa dúvida no coração ou na mente? Aleluia. A palavra verdade aqui escrita é aletheia, do grego aletheia, que significa, aleluia, a verdade, o verdadeiro, o que se manifesta aos olhos do corpo e do espírito. A verdade é a manifestação daquilo que é ou existe tal como é. Vou simplificar para os irmãos entenderem. A verdade é aquilo que eu consigo ver e é aquilo que eu consigo provar como real. Aleluia. Se eu chegar aqui e falar: essa guitarra é preta, eu falei verdade? Por quê? Vocês estão vendo que ela é preta. Amém ou não amém? Aleluia. E se eu chegar e falar que ela é vermelha, eu estou mentindo, certo? Porque vocês comprovaram que ela é preta. A verdade é isso. A verdade é aquilo que os nossos olhos podem ver e aquilo que o nosso entendimento pode conceber ou entender. Aleluia. E essas eram as palavras que Jesus dizia, as palavras da verdade. As palavras que Jesus dizia traziam luz aos olhos daqueles que ouviam, ao entendimento daqueles que ouviam. Aleluia. Na Bíblia, a verdade, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, a verdade é a prova da fidelidade de Deus. É a palavra de Deus, é a verdade no Antigo Testamento. Aleluia. E no Novo Testamento, o que é a verdade? É Jesus Cristo. Jesus Cristo é a confirmação de toda a palavra que Deus deu ao seu povo. Aleluia. Lá no Gênesis, quando ele diz que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, falava de Jesus Cristo. E eles puderam ver a comprovação desta verdade.
Então tudo aquilo, todas as promessas que Deus fez ao seu povo no Antigo Testamento são manifestas em verdade em Cristo. Aleluia. E hoje, como o culto é de libertação, essa palavra vai de encontro a esse tema. Se fôssemos para dar um tema, essa mensagem seria: os passos para a verdadeira libertação. A libertação, irmãos, não é algo que acontece assim. Não é algo que vem do dia para a noite, ou só porque eu quero ser liberto, eu serei liberto. A libertação, ela vem com estágios. Ela tem passos a ser seguidos ou a ser realizados. Aleluia. O primeiro passo para se ter a verdadeira libertação está lá no versículo 30, quando diz que muitos creram nele. Aleluia. Por que muitos creram nele? Muitos tiveram a fé de que aquilo que ele dizia era verdade. E esse é o primeiro passo para se ter a verdadeira libertação: crer em Cristo e crer na sua palavra. Crer que a sua palavra é fiel e verdadeira. Aleluia. O que é fé, irmãos? Lá em Hebreus 11 fala: fé é o firme fundamento daquilo que não se vê e a certeza daquilo que se espera. Aleluia. Aleluia. Eu ouvi um pastor falando sobre essa passagem de Hebreus 11, e ele disse que o autor foi muito sagaz quando escreveu a palavra, quando escreveu o capítulo 11 de Hebreus, porque ele usa uma palavra em grego que era entendida por todo mundo, controlado pelos romanos. Essa palavra certeza, não vou lembrar exatamente a tradução dela, mas a certeza que o soldado romano tinha quando ele ia para a guerra é que quando ele voltava da guerra, se ele voltasse vivo, ele teria uma terra. Ele recebia do imperador um documento que era selado com o anel do imperador. E essa palavra certeza vinha nesse documento, que se voltasse, podia ter certeza que a terra para plantar, para cultivar, para viver o resto da vida estava garantido. Aleluia. E os soldados iam para a guerra com essa certeza, com a fé na palavra do imperador. Por quê? A gente só pode ter fé em quem a gente conhece. As pessoas conheciam o imperador. Aleluia. Conheciam que a palavra dele não voltava para trás, sabiam que ele era um homem de palavra, por isso tinham fé. Os soldados que iam para a guerra tinham fé que quando voltassem, teriam sua recompensa. Aleluia. Da mesma maneira nós precisamos de fé. Fé que a palavra que está aqui escrita nesse livro é verdadeira. Fé que Jesus Cristo veio na terra, aleluia, para salvar e libertar aqueles que estavam cativos, aqueles que haviam se perdido. Aleluia. Em Romanos 10:17 vai falar para a gente: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, como ter fé no nosso Deus? Está aqui, ó, no manual, como diz nosso professor de teologia, o manual do fabricante. Quer ter fé naquilo que Cristo realizou? Quer ter fé no Deus que é invisível, que não pode ser visto nem tocado, mas que é real? Está aqui, ó, o conhecimento de Deus, de quem é a pessoa de Deus, de quem é a pessoa de Jesus Cristo, quais são os seus atos, quais são as suas características, está tudo descrito aqui. E quanto mais você conhecer, mais certeza você terá daquilo que ele fala. Aleluia. Uma criança confia no seu pai, sim ou não? Sim. Na maioria dos casos, sim. Ele tem fé quando seu pai fala alguma coisa para ele. Um exemplo: ele pede algo para seu pai fala: espera um pouquinho que eu vou pegar, ou espera um pouquinho que eu compro para você. Ele tem fé naquela palavra do seu pai, sim ou não? Sim. Por quê? Porque ele conhece o pai que tem. Se o pai que ele tem não é uma pessoa que cumpre a sua palavra, se o pai que ele tem é uma pessoa que fala e não faz, ele não vai esperar. Ele sabe que é só mais uma palavra jogada no vento. Mas se o pai dessa criança é um pai que fala e cumpre, que tem caráter, que tem honra, que é merecedor de honra,
Se esse pai fala a essa criança vai acreditar sim ou não? E ela vai esperar sim ou não? Da mesma maneira, aleluia, nós temos um pai que fala. E como nós vamos acreditar na palavra que ele fala? Se ele te fez uma promessa, como você vai acreditar e ter fé e confiar naquilo que ele falou? Você precisa conhecer seu pai. Amém? Aleluia. E esse é o primeiro passo para se ter a verdadeira libertação: crer na sua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Caminhando, vamos para o segundo passo de uma verdadeira libertação. Aleluia. Lá no versículo 31 temos esse passo. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Cristo falava para aqueles que o ouviam e criam naquela palavra que ele tinha dado: ei, se essa palavra que eu falei para vós, se vocês permanecerem nela, o que é permanecer? Do grego menor, significa viver. Se vocês viverem essa palavra que eu lhes disse, se vocês estarem com essa palavra o tempo todo, aleluia, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos. Aleluia. É necessário, para que se tenha uma libertação genuína e verdadeira em nossas vidas, é necessário que a gente viva em Cristo. Aleluia. É necessário que a gente viva com Cristo. Aleluia. O apóstolo Paulo diz que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Aleluia. É isso que essa palavra quer dizer. Nós temos que viver a palavra que nós cremos, amém? Partimos do suposto que nós cremos primeiramente nesta palavra. Se cremos, temos que vivê-la, temos que viver nela, permanecer nela, para sermos feitos discípulos de Jesus. E o que é um discípulo de Jesus? É alguém que ele traz para perto, é alguém que tem um grau de intimidade maior do que aquela multidão que só ouviu e creu. Aleluia. É alguém onde eles, é alguém que se aproxima dele e escuta ele falar de perto. E ele fala coisas mais complexas de se entender. Por quê? Porque ele está mais perto, é mais fácil de explicar. Aleluia. Um exemplo. O que é mais fácil? Você explicar algo para uma multidão de 5.000 pessoas ou explicar algo para 12 pessoas? Muitas das vezes as parábolas que Cristo dava para a multidão não entendia. Aleluia. Mesmo Cristo falando na linguagem deles, falando com uma linguagem fácil de ser entendida, a multidão não entendia o significado daquelas parábolas. Mas aos 12 que estavam perto, assim que Jesus terminava de falar a parábola, terminava de ensinar, os 12 se achegavam perto deles e perguntavam: mestre, como é isso? O que o Senhor quis dizer com isso? E Cristo vinha e explicava, e edificava aqueles homens. Aleluia. E é isso, para você alcançar a verdadeira libertação, a gente precisa primeiro nos tornar discípulo, viver com o Mestre, viver a palavra que Ele diz, estar junto a Ele. Aleluia. Glórias a Deus. E o terceiro passo para uma verdadeira libertação, está lá no verso 32 que nós lemos: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. O verbo conhecer aqui escrito é ginosco. Significa conhecer com intimidade. Aleluia. Ser íntimo. Esse mesmo verbo em grego ele é transcrito do hebraico e significa, é o mesmo verbo que é usado no Antigo Testamento para conhecer intimamente, conhecer de casal, que a Bíblia diz. Aleluia. E Adão conheceu a Eva, estavam íntimos, uma só carne. Aleluia. Nós também temos que estar íntimos, uma só carne com Cristo. Aleluia. A verdade, conhecereis a verdade. Quem é a verdade que nós falamos no começo? A verdade é Cristo. Aleluia. E conheceremos intimamente a Cristo.
Quando nós conheceremos intimamente a Cristo? Depois de crermos na Sua palavra. Aleluia. Depois de vivermos a Sua palavra. Estaremos tão íntimos que conheceremos Ele próximo, face a face. Aleluia. Como um marido conhece a esposa, ou como um pai conhece o filho. Aleluia. E assim alcançaremos a verdadeira libertação, como diz na Bíblia. Aleluia. Às vezes a gente pode parar para pensar: nossa, tantas almas se arrependeram e aceitaram a Cristo. Aleluia. Essas almas não estão libertas. Esse primeiro passo foi o crer em Cristo. Foi dado o primeiro passo para uma libertação, amém? Amém. Mas ainda não estão libertos. Por que a gente vê tantos novos convertidos que retornam ao pecado? Ou velhos crentes que estão anos na igreja e em algum momento decidem largar tudo e voltar às práticas antigas. Por que será que isso acontece? Porque não alcançaram a verdadeira libertação. Aleluia. A verdadeira libertação se dá em 3 passos que nós vimos. Crer. Primeiro eu preciso crer. Segundo, aleluias, eu preciso permanecer nessa palavra que eu crio. Eu preciso permanecer na verdade que eu crio. Aleluia. E qual que é a terceira? Eu preciso ser íntimo daquele que me disse essa verdade. Conhecê-lo face a face. Aleluia. A ponto de entender e não ser enganado por qualquer outra coisa que venha te tentar tirar o foco. Aleluia. Um exemplo. Um exemplo de conhecer intimamente. Mateus Carvalho, você conhece sua esposa, amém? Amém? Você sabe quando ela está triste, quando ela está feliz, quando ela está cansada, só de olhar no olho dela. Aleluia. Por quê? Por quê? Vocês são íntimos. Aleluia. Vocês estão há um tempo juntos, vocês estão há um tempo se conhecendo. Então, um conhece o outro. Aleluia. Se um terceiro elemento, suponhamos que chegue para você e fale: ó, eu vi sua esposa fazendo tal ato ou tal coisa. Você vai crer nesse terceiro elemento? Ou você vai crer, ter a confiança daquilo que você conhece sobre a sua esposa? No meu caso tem pode ser minha irmã, né? Eu já ia chegar nesse ponto, porque eu ia usar o exemplo do Diácono Evandro quando confundiu vocês no postinho. Mas é isso. O Diácono Evandro na época não conhecia a Luciana tão bem. Não sabia que ela tinha uma irmã gêmea. Aleluia. E aí, na cabeça dele, viu uma pessoa que parecia com a Luciana, mulher do seu primo, com outro homem em um outro lugar. Certo? Por quê? O Diácono Evandro não tinha o conhecimento que o Mateus Carvalho tinha. Certo? Se o Diácono Evandro chegasse para o Mateus e falasse: primo, preciso te contar um negócio. Foi exatamente assim. Você acreditou? Você teve um entendimento, não que acreditou na palavra do diácono, mas você teve um entendimento de que era sua esposa, ou você teve um outro entendimento de que poderia ser a irmã dela? Porque você conhece a sua esposa. É isso, irmãos. O conhecer com intimidade a Cristo é isso. Quando a gente conhece a Cristo, conhece o Evangelho com intimidade, conhece a palavra que Ele nos deu, quando chega alguém para nos falar algo que seja diferente daquilo que a gente conhece, a gente não põe confiança naquilo que a pessoa falou. A gente busca a verdade. Aleluia. É por isso que no livro aos Coríntios, se eu não me engano, posso estar equivocado, Paulo aconselha a não ser levado aos falsos profetas, aqueles que pregam falsa coisa, falsamente. Aleluia. E como a gente vai ser blindado desses falsos profetas? Hoje em dia a gente vê pela internet, a internet nos abriu uma porta para ver cada escândalo que ocorre dentro da igreja, do meio pentecostal. Aleluia. E a gente vê pessoas que, por falta do conhecimento da verdade, emprestam seu ouvido a Satanás.
ouvem falsos profetas, pegam aquelas pessoas que estão ali só para se dar bem a troco da fé alheia. Aleluia. E as pessoas, quando ouvem, tomam este lugar como santo, e quem está neste lugar como falador da verdade. E quem ouve quem está nesse lugar acha que quem está falando a verdade, e toma aquilo por si como verdade. Aleluia. E muitas das vezes vemos que não é esse o caso, não é isso que acontece. Muitas das vezes vemos que pessoas se aproveitam do altar de Deus para falar mentiras, para proferir mentiras a seu ganho próprio. Aleluia. E como vamos saber se aquilo é mentira ou não? Aqui, irmãos. Aleluia. Tudo que vai contra o que está escrito aqui, aleluia. Tudo que vai contra o que está dito aqui por Jesus, o que foi dito pelos profetas, Paulo fala: qualquer um que lhe pregar outro evangelho que não for esse, seja anátema, seja maldito. Aleluia. Esta é a verdade que liberta. Esta é a verdade que salva. Aleluia. Glórias a Deus. Temos que conhecer a verdade. E o que é conhecer a verdade? Não é só ler, porque por ler a Bíblia, você encontra vários ateus no mundo que já leram a Bíblia 10, 15 vezes. Nós crentes mesmo, quantas vezes você já leu a Bíblia por inteiro, de capa a capa? E agora, quantas vezes você pegou e meditou nas Escrituras? E o meditar, irmãos, não é só ler um versículo e fechar o olho e orar, não. O meditar é você ler, entender o contexto que aquilo foi falado, pesquisar nos originais para entender, aleluia, a fundo aquilo que foi dito. Glórias a Deus. A mensagem, para que aquela mensagem foi direcionada? Por que aquela mensagem foi direcionada? É isso que traz o verdadeiro conhecimento da palavra. É você esmerilhar essa palavra, senta, gasta tempo com ela. A Bíblia não é um livro que você só lê capítulo por capítulo. Você tem que ler, você tem que revisar o que você leu, você tem que pesquisar. Nós temos, aleluia, nessa Bíblia mais de 4.000 anos de história, irmãos. O que acontece hoje nas nossas vidas é diferente do que acontecia 4.000 anos atrás. Aleluia. A tradição que havia no povo hebreu é diferente da tradição que havia no povo israelita. E é o mesmo povo, mas tem um gap, uma distância de local e uma distância de data. Aleluia. Então a gente tem que entender o contexto, tem que entender a palavra a fundo, irmãos. Aleluia. Aleluia, Deus. Entendendo essa palavra a fundo, nós fazemos como o salmista fala: guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Uma vez que a gente creu na palavra, uma vez que a gente viveu na palavra, se tornou íntimo do autor da palavra, aleluia, essa palavra fixa em nós. Aleluia. E aí o pecado não tem mais o poder nas nossas vidas. Aí nós não somos mais escravos do pecado. Aleluia. Foi o que esse povo disse para Jesus depois que ele disse isso. Somos filhos de Abraão, nunca servimos a ninguém, como disse que nós seremos livres. E aí Cristo fala: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E o escravo não pode se libertar sozinho. Precisa de um para ser libertador dele. E aí chegamos no versículo 36 que diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Quem é o Filho? É Jesus Cristo. O Filho é o unigênito de Deus. Aleluia. E Ele veio e nos libertou. Ele deu, aleluia, Ele pagou a cédula que era contra nós. Outrora o inimigo tinha nos comprado com a cédula do pecado, e nós não tínhamos condições de pagar por essa cédula, não tínhamos condições de ser livre do jugo do inimigo, mas Ele veio. João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A liberdade foi entregue a nós lá na cruz do Calvário, com aquele sacrifício. Aleluia. Por isso que nós tomamos a ceia uma vez por mês, para lembrar
daquele sacrifício, para lembrar daquele ato que selou a nossa liberdade. Não liberdade para fazer aquilo que o nosso coração deseja, porque a palavra diz que enganoso é o coração do homem, mas a liberdade para poder servir a Deus de espírito, alma e corpo. Aleluia. Somos livres, irmão. Aleluias. Temos que buscar constantemente essa verdadeira libertação, porque podemos ser crentes há 10, 15, 30 anos, mas às vezes não somos livres. E não pensem vocês que é só prisões de demônios, sendo possessos por demônios. Temos os vícios são uma forma de o diabo nos aprisionar. Os pecados, adultério, lascívia, prostituição, são formas do diabo nos aprisionar. Por isso devemos buscar a verdadeira libertação através da palavra que nos foi deixada. Aleluia. A verdade que verdadeiramente nos liberta. Até aqui o Senhor tem me dado, irmãos. Eu sei que foi uma palavra curtinha, mas é isso que o Senhor revelou no meu coração. Neste culto de libertação, que a libertação, ela necessita disso daqui. 100%. Não é de muito pular, não é de rodar, mas é da palavra. A palavra que traz a libertação. Aleluia. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a palavra explanada, a verdadeira libertação, ela vem através de Cristo por meio da sua palavra. Tudo continua como no princípio. Deus, quando foi criar, usou a palavra. Deus liberta pela palavra. O crente é abençoado pela obediência à palavra. Tudo gira em torno da palavra. Por isso, irmão, cuidado com os ventos de doutrina que tiram você, que afastam você da palavra de Deus, e você fica crendo mais no que homens estão dizendo do que naquilo que Deus disse. Tá bom? Aquilo que o homem diz cai por terra. Aquilo que Deus diz, Ele sustenta. Ele mantém a sua palavra. A palavra é fiel. Já que levanta, adora a Deus, e nós já vamos liberar a bênção sobre os irmãos. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Bendita é tua palavra, ó Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Nós já vamos encerrar logo após, então eu peço que você, gentilmente, se puder, se coloque de pé. Vamos louvar com bastante alegria o Senhor neste último e derradeiro louvor. Domingo tem mais, em nome de Jesus. E que esta palavra crie raiz em nossos corações, amém? Um louvor fácil, um louvor alegre, pulsante, e que você possa adorar ao Senhor neste momento, amém? Preso eu vivia em angústia e solidão, era triste o meu estado, mas Jesus me deu perdão. Cristo com o seu poder me libertou, com amor imenso hoje me besou. Hoje estou livre, aleluia, Deus opera o nosso bem. Hoje estou livre.
Senhor. Louve a Ele com suas palmas.